No coração do sertão baiano, escondida entre as serras e matas, encontra-se uma comunidade que guarda a alma da resistência negra no Brasil. Esta comunidade quilombola, Baixa dos Quelés, em Jeremoabo, que preserva suas raízes profundas em meio a uma luta contínua em manter seus costumes e memórias. Esta é a história de um povo que há séculos resiste, cultiva e vive em harmonia com sua terra e suas tradições. Fundada pelos descendentes de africanos escravizados, essa comunidade, símbolo de luta, tradição e identidade. Jeremoabo está localizada no nordeste da Bahia, completamente inserida no bioma da Caatinga, na região semiárida brasileira. A região de Jeremoabo tem uma história rica e complexa, que remonta aos tempos dos povos indígenas tupinambás. Os grupos mungurus e cariacás habitaram originalmente essa área, e o nome Jeremoabo, em língua tupinambá, significa plantação de abóbora, ou plantação de jerimum. Esses homens e mulheres, fugindo da brutalidade da escravidão, encontraram no sertão baiano um refúgio para a sua liberdade. Os primeiros moradores fugiram dos engenhos de açúcar e das fazendas de gado, buscando refúgio no sertão, onde formaram uma comunidade autossuficiente. Ali, ergueram com suas próprias mãos um lugar de resistência, onde seus descendentes ainda vivem até hoje. Então, a história de formação do nosso povo jeremoabense, ela passa intrinsecamente pelo negro. Porque os negros, a nossa formação vem aí de 1569, quando Garcia Dávila começa a receber aqui as Sesmarias, e desde essa época que os negros já começaram a ser importados para o Brasil, principalmente depois de 1530, quando se abre as fronteiras para trazer os negros da África. Os negros começaram a vir para cá, ajudar também no povoamento, principalmente da nossa região. E aí tem um detalhe interessante, que os nossos primeiros habitantes, a gente sabe que eram os índios, né? Os índios mungurus e cariacás, da ramificação dos tupinambás que aqui viviam, e começaram a ser catequizados pelos padres naquela época, claro, para servir de mão de obra para o explorador que estava chegando aqui. Mas os padres ensinaram durante muito tempo, catequizaram os índios, mas começaram também a ensiná-los que eram os grandes donos dessas terras aqui. Diziam, olha, as terras não são deles, as terras é de vocês, é vocês que estavam aqui. Isso trouxe a ira do senhor da Casa da Torre, o Francisco Dávila, que aí incendeia as igrejas, manda os padres irem embora e bota os índios também para correr. Por isso que a gente não tem tanto remanescente de índios aqui em Jeremoabo, porque naquela época, eu falo dos anos 1669, por aí, os índios foram colocados para correr.
E aí entra a importância do negro exatamente na nossa história. Quando os índios vão embora, que era a grande mão de obra dos senhores, donos das terras, né? Então, de quem eles se valem agora? Exatamente dos negros para construir toda essa riqueza que tem aqui. É tanto que o padre Januário, numa carta de 1757, que eu coloco como o documento mais importante da era antiga de Jeremoabo, que ele caracteriza Jeremoabo, ele diz, olha, Jeremoabo era um aldeamento, e aí só a sede de Jeremoabo, porque Jeremoabo, a freguesia de Jeremoabo naquela época era muito ampla, né, e constava inclusive de alguns municípios, que ia de Euclides da Cunha a Monte Santo, a Cícero Dantas. Aí eu falo só aqui do nosso núcleo, ele diz, aqui nós temos 252 habitantes, sendo 247 negros. Ou seja, apenas 5 brancos, que eram os senhores donos da terra, que tinham esses negros como fazedores da construção desse município. Por isso, é inegável que a gente deve muitos negros. Quando os índios se foram, ficaram aqui os negros e vêm construindo essa terra ao longo dos tempos, né? Devemos muito, sim, aos negros. Nos anos 2003, por aí, tinha um primo meu chamado Nego Bia, né? Que ele tinha recentemente chegado de São Paulo e já conhecia um pouco o que era quilombo em São Paulo, e como ele era daqui, nascido aqui, foi para lá, viveu um tempo, né? Ele trouxe esse conhecimento de comunidade quilombola e acabou, a gente num bate-papo, ele dizendo, Zé Romildo, nós somos de comunidade tradicional, quilombola. Eu discutindo, né, estudando nossas origens, né, nossos pais, nossos antepassados são quilombola. Isso entre 2000 e 2002, por aí. E eu não sabia até então o que era quilombola, ele começou a explicar, que era pessoas que eram descendentes de pessoas, geralmente da África, né, e que vieram aqui para o Brasil, na época dos aqueles coronelismos, né, e foram escravizados naquele tempo. Ele foi discutindo, dizendo como de fato era formado, né, essa população quilombola no Brasil. Ele disse que acabou conhecendo em São Paulo e a gente acabou se identificando que era isso mesmo. Só que ele disse que para a comunidade ser, né, entrar no processo de reconhecimento, tinha que ter uma associação e reunir através da associação e a comunidade se reconhecer, para depois fazer, né, o pedido para a Palmares. Teve muita resistência de pessoas que não tinham conhecimento. A gente tentou a primeira vez, não deu certo, foi em 2003, né, não deu certo. Em 2003 a 2004 não deu certo, muitas pessoas não tinham conhecimento do que era ser quilombola, mas depois, em 2010, teve um projeto aqui chamado Viver Melhor Rural, do governo do estado, e aí como a gente já era reconhecido na associação como quilombola, eles acabaram, né, aprofundando essa discussão e esse entendimento com as pessoas e disseram qual a importância de ser quilombola, né, as vantagens para a comunidade ser reconhecida pela Palmares, e as pessoas entenderam melhor qual era, né, o interesse de ser quilombola, e a gente tornou a entrar nesse processo com o pessoal do estado, desse projeto Viver Melhor Rural. Era um rapaz chamado Nelson Quilombola, lá de Vitória da Conquista. E com essas histórias que a gente já tinha, muitos relatos. Tem um muro ali que a gente chama Muro dos Escravos, outro chama Muro do Barbosa, que ajudou também, né, nas fotografias e nos relatos, né, ser reconhecida. Então a gente deu a entrada em 2010, 2012, 2013 foi reconhecida pela Palmares e foi normal. Daí a gente foi tendo os benefícios sociais com mais facilidade, né? O Gabriel, ele até falou, olha, a gente formando a associação e pedindo reconhecimento, a comunidade por si só já tem mais direito do que outra comunidade normal, né? Com água, energia, escola, uma estrada melhor, que até então não tinha estrada. Ele aí mesmo sabe, quando ele começou a andar aqui,
criança vinha de pé, montado de jegue, né? Não tinha estrada. E aí as coisas vieram sendo mais facilitadas depois do reconhecimento da Palmares. Né? Todo esse desenvolvimento, mais foi depois do reconhecimento. E aí a gente está no processo de regularização, né, da área. A gente já tem o nosso território demarcado. O pessoal do governo do estado já fizeram o mapeamento e já nós temos em torno de quase 6.000 hectares a nossa área, né, de demarcação, que é Baixa da Lagoa de Água Quelé. É 3 comunidades, mas é uma associação só. As famílias são as mesmas. A família da Lagoa é casada com aqui de Quelé. Quelé é casado com do Olhos d'Água, né? Segundo, eram os primeiros moradores, né? Aqui, que era um Quelemente, né? Depois Antônio Quelé, Pedro Quelé, João Quelé e por aí vem. Essa família Quelé, que tinha o Quelé aqui e os Lourenço. Os Nel, Quelé e Nel. Era a família daqui de Quelé. A Lagoa, os Lourenço e os Nastácio, né? Que também casaram entre Quelé e o Olho d'Água, que era os Fontes. Essas famílias, em torno de 5, 6 famílias, com nomes diferentes um pouco, mas acabaram se enturmando e casando uns entre os outros. E esse nome acabou se dominando Baixa dos Quelé, porque eram as famílias primeiras aqui. Acabou por bem quando o censo veio fazer o censo, uma época aí a gente acabou dizendo, vamos botar o nome, né, de origem mesmo, Baixa dos Quelé. Nos chamava Alberto, né? Não sei porquê, mas ficou pelo censo Baixa da Lagoa, lá embaixo, Quelé e Olho d'Água. No Quilombo Baixa dos Quelés, a cultura é viva. Através da música, da dança e da culinária, eles mantêm viva a conexão com seus ancestrais africanos e transmitem para as novas gerações o que significa ser quilombola. Os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi. Os tambores dos negros de Palmares, os tambores do povo de Zumbi. Os tambores dos negros de Palmares, os tambores do povo de Zumbi. Os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi. Os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi. Os tambores dos negros de Palmares, os tambores do povo de Zumbi. Os tambores dos negros de Palmares, os tambores do povo de Zumbi. Os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi. Os clamores dos negros de Palmares, os clamores do povo de Zumbi. A vida no Quilombo segue um ciclo, guiado pelo trabalho na terra e pelos laços familiares. Aqui, os mais velhos ensinam, os mais novos aprendem, numa troca que fortalece a identidade da Baixa dos Quelés. Quando foi em 90, aí a gente fez o povoado, quando foi em 2004, teve uma reforma das casas, que eram as casinhas tudo miudinhas quase, que sempre é uma característica de comunidade quilombola, sempre o pessoal, as casinhas é duas coisas, é casa baixa e pintura bem forte, eles gostam mais desse tipo de coisa. E em 2004, em 99, em 99 foi perfurado um poço, foi instalado em 2004 e foi feita uma reforma nas casas que já tinha. E aí o que aconteceu? Daí para cá a gente foi buscando mais vários benefícios, não tinha energia elétrica, a gente conseguiu. Eu mais Zé Rivaldo, uma época, um cara que trabalhou aqui uma época que era filho do lugar também, que ele era ADR, que era pelo o Viver Melhor Rural. E aí a gente fez todos aqueles, pegamos os cadastros das pessoas, a quantidade de pessoas e Zé Romildo na época era presidente, fez o pedido da energia, veio para aqui. Primeiro veio para os fontes, chama Olho d'Água dos Negros, e depois veio para aqui.
Depois daqui fizemos mais pedidos, foi para a Lagoa. Água encanada só era lá e aqui. Daqui a depois, através de projeto de governo, através da iniciativa da gente da comunidade, vamos supor, se juntar, criar um pedido, Zé Romildo ia até lá em Salvador e buscava e veio energia e instalação de água para a Lagoa. Hoje as 3 comunidades tudo tem água encanada. Aí veio um rapaz também, um Adailton, e começou a incentivar a gente sobre a gente buscar o reconhecimento de comunidade quilombolas. Por quê? Porque nós era comunidade, né, comunitária. E aí ele deu a iniciativa, nós fizemos umas reuniões, manifestamos todo mundo para fazer uma auto-identificação, que era a comunidade quilombolas. Fizemos a história da comunidade, foi feita, a história bem feita, que a gente já tinha feito um pedido, mas não tinha sido, né, ninguém sabe nem se chegou lá. E aí, através desse pedido, a gente passou a ser reconhecido como comunidade quilombolas. E daí a gente começou a buscar coisas para aqui. Essa praça mesmo aqui, essa praça foi feita há pouco tempo, mas quem criou todo o projeto aqui foi a gente da associação. Foi feito, né, o projetozinho, aí Zé Romildo levou esse pedido lá para a CDA, de lá o rapaz de lá vieram fazer esse serviço de fotografia, tudo, a gente criou o projeto, né, e aí na época do prefeito ele executou a obra, né, já estava tudo prontinho, foi bom até demais para a gente fica grato, mas foi através da nossa iniciativa. Através disso também a gente conseguiu um banco de semente. A gente já tinha conseguido uma carga de farinha quando era a associação comunitária. Depois que passou o quilombola, a gente tem uma OBM, Casa de Beneficiamento de Mel, né, que a gente faz de traição, que é pouca no estado da Bahia, que tem nesse poço aí. Mas é vários benefícios. Tem conseguir essa outra carga de farinha aí, a gente tem kit ferrageiro para fazer ração para galinha, para animal se precisar, tem trator equipado com tudo. Vamos supor, tem essa praça que eu falei, tem esse prédio aqui. A gente conseguiu também pelo Mata Branca, eu não sei a quantidade, mas um bocado de cisterna daquelas que é calçadão. E de calçadão, se eu não me engano, parece que foi 12 pessoas que pegou também, que essas mulheres ainda hoje estão vendendo. Elas plantam, tudo orgânico, não usa remédio, todo defensivo que faz é natural e leva para a feira e vende um produto de qualidade. Além de se beneficiar, vende esses produtos também de qualidade, né? De maneira orgânica, que não tem nada químico, não tem nada de veneno, não provariza com nada. É tudo o que elas fazem, defensivo, é tudo natural. É a base de alho, cebola, essas coisas. É tudo, a gente tomaram capacitação também. Além disso, a gente tinha também um grupo de apicultor que só tinha 10 apicultores. Nesses processos, a gente criou mais um grupo de 20 apicultores. Hoje, depois a gente criou mais outro de 10, depois mais de 10, hoje a gente tem mais ou menos, parece que 40 e poucos apicultores aqui na região, que todo ano também a gente, quando é uma florada boa, a gente tira mel aí na Casa do Mel, com toda higiene, direitinho. A cooperativa vem comprar aqui, a gente não precisa levar para lá, ela vem comprar, e aí mesmo nós, com toda higiene, né, já armazena nos tambor. O ano passado mesmo, de uma vez só saiu 14 tambor de 280 quilos de mel. Então, é o quê? Uma renda que hoje a gente vive aqui, nessa comunidade, você vê. Umas pessoas criam gado, mas mais pouco. Mas a maioria das pessoas vive o quê? Vive da roça, do milho, do feijão, de uma castanha, né? De uma macaxeira que vende. E um grupo bom vive da apicultura. Nem todo mundo quer apicultura, porque nem todo mundo tem coragem, né? Que a bicha é meio perigosa. Mas a gente recebeu vários benefícios. Com um futuro ainda incerto, a comunidade Baixa dos Quelés aposta na educação de suas crianças para garantir que a chama da resistência continue acesa. Com a força da juventude e o saber dos mais velhos, a comunidade quilombola Baixa dos Quelés segue firme em seu caminho de resistência e preservação. A esperança de um futuro melhor está nas mãos das novas gerações, que mantêm viva a luta dos seus antepassados. De domingo, viemos chegar aqui na sexta-feira de noite. Com medo. Nós agora, era eu e Josefa,
caminhando, e as outras eram tudo pequenas. Aí nós dizia, pai, como é o nome desse bicho, pai? Pai dizia, é jegue. Nós dizia, deite, jegue, para nós dormir, que nós não sabia, cansadinha, nós vinha, meu filho. Pois eu me lembro de tudo, meu. Todo mundo dizia, corria, os ricos ficavam lá nesse coito de João Salles era assim, mas ele. Corria para lá. E os pobres, meu irmão, desabavam no mundo para não morrer. Cara, aqui foi crescendo, a comunidade foi crescendo, eles habituando. Tem o estaleiro ali, estamos vizinhos, lagoa também vizinho, mas o fundamental era aqui, olho d'água do Sonte. Agora registraram agora para o olho d'água dos negros, aí depois da energia, né? Agora o olho d'água dos galegos. E daí para cá Deus ajudou que foi melhorando os tempos, melhorando. E estou aqui Babaquá. Melhorou. Hoje a coisa está mais melhor, né? Mas não está que nem de primeiro não, que de primeiro você tinha muito sacrifício para fazer as coisas, né? Era mais difícil. E hoje não, hoje é bom demais. O cara trabalha muito pouco, né? A farinha era daqui, a gente sofria. Era relana e espremia aqui na mão para fazer beiju para comer, para não morrer de fome. Era na mão, né? Era na mão, espremendo, na tapioquinha, sentava, um dia sentava, a gente escorria a água, tirava a tapioca e fazia o beiju para comer, para se alimentar, para não passar fome, né? No outro tempo era duro para viver a vida. E hoje, graças a Deus, nós estamos no céu, agradeço a Deus primeiro, né? Que hoje as coisas melhorou muito. Sou completamente negra, mas eu tenho orgulho de minha pele, graças a Deus. Tem orgulho de morar aqui na comunidade quilombola? Tenho, graças a Deus. Nasci e me criei na lagoa, como vocês sabem mesmo, né? Estou aqui da Pasquelé, com muito orgulho. Sinto muito não viver a vida que eu posso, né? Mas do jeito que Deus quer, estou vivendo. A cultura quilombola é um elo entre passado e presente. Através das festas, músicas e culinária, os quilombolas preservam suas raízes africanas e compartilham seu modo de viver com o mundo. É uma atividade que representa para nós um momento de início e instalação desse campus, uma luta histórica de todos os povos indígenas, comunidades tradicionais, quilombolas, para um espaço próprio. E hoje aqui em Jeremoabo estamos dando início com essa atividade cultural a esse momento que vai ser, na verdade, um primeiro passo para muito mais conquistas para toda essa região. Nós estamos hoje, inclusive, esse evento por conta da programação inicial do Parfoc Quilombola, que a gente vai atuar também em Jeremoabo com cursos de quilombolas. A gente está organizando já o curso de Engenharia Agronômica, em breve já começaremos também organizando curso na área de Direito, e nós teremos vários cursos na área de saúde, que vai com certeza revolucionar a educação na nossa região, na nossa Bahia, atingindo inclusive, né, hoje nós temos aqui pessoal do estado de Pernambuco, então os indígenas Pancararu, Pancará de Pernambuco, todos estão por aqui também, junto com os nossos povos da região e os quilombolas. Existem aqui vários sentimentos, né, do povo que se organiza, do povo que luta e conquista seus direitos, que é fruto, uma materialidade, né, de um processo longo da vida dos povos do sertão. E a UNEB tem esse papel, né, uma universidade que tem várias identidades, vários significados. A UNEB é uma universidade da diferença. Eu acho que a UNEB, os pesquisadores, as pesquisadoras, professores, estudantes, as lideranças dos povos, dos camponeses, dos quilombolas, dos indígenas, uma retomada de conquista, é algo muito simbólico, especialmente no município de Jeremoabo, no sertão de São Francisco e no sertão do Vaza Barris, perto de Conselheiro. Aqui tem muitos espíritos de luta e de resistência e hoje é um desses que está aqui funcionando, né? Fruto da ação humana, fruto da organização e mobilização do povo, né? Que sente a necessidade
de ter o seu processo formativo continuado. As comunidades, os povos tradicionais quilombolas e de todos os outros povos e comunidades tradicionais da região, que com certeza, ano a ano, vão se aproximar, vão entrar nessa grande construção, nessa grande roda de transformação a partir do resgate e da visibilidade dos conhecimentos tradicionais, das celebrações, da espiritualidade, de todos os saberes, de todos os sabores, de todas as danças, rituais, cultura, da fé na natureza, na criação, a partir das nossas diversas entendimentos e ideias sobre o que é Deus, o que é a natureza e o que é a espiritualidade. Vida longa a esta Universidade do Estado da Bahia e especialmente a esse novo campus que será, com certeza, uma referência para o nosso Brasil, para a nossa América Latina, para as Américas e todos os continentes desse planeta, ao compreender de que é possível juntar todos os povos, todas as raças, como irmãs e irmãos da construção de um futuro melhor, feliz, sustentável e para o bem viver. No primeiro lugar, a gente quer mesmo ser regularização fundiária, né? Como já está mapeada, já tem o CEFI ambiental, o governo do estado já fez todos os trâmites, só falta agora mesmo o federal, né? Obter recurso no INCRA para dizer aí, quem tem suas áreas, ser indenizado, que tem pessoas que justificaram que tem área dentro do quilombo, né? E tem que ser indenizado. Então hoje a necessidade mais é essa, do nosso mapeamento, como também as escolas ter uma educação voltada para os nossos alunos quilombolas, né? Que hoje tenha mesmo uma educação de base que venha falar da nossa cultura mesmo, né? Como é que a gente vive aqui, porque, né, qual é a importância da gente preservar, né, futuramente a gente ter nossos jovens filhos daqui formados, mas com educação voltada para ensinar das suas próprias comunidades, né, a língua mesmo quilombola, né? Dizer as suas raízes, dizer o orgulho que vive, né, qual a importância da comunidade se manter da maneira que é. Mas a educação quilombola é uma das coisas que vai educar bastante nossos jovens, futuramente a gente se sentir mais tanto protegido como também tendo o conceito que viver em comunidade é a coisa mais importante, né, e mais segura, né? Melhor do que você sair para as grandes cidades. Energia tem, água tem, só depende de quem tiver no poder da manutenção, né? Se quebrar uma bomba, né? Que graças a Deus quando acontece, durante essa gestão aí, não, toda a gestão, quando quebra, ajeita, aí você fica a critério da prefeitura, mas tem o posto, está funcionando. E tirando disso mais é as estradas mesmo e eu acho que é a saúde. E projeto assim para desenvolver sobre apicultura, para avançar mais, sempre tem um projetozinho da cá, tem um bocado, Bahia até tem um bocado de projeto que dependendo do jovem querer, a gente já tem como inserir essas pessoas, né? Graças a Deus tem uns acompanhamentos bons. Mas veja, para alcançar a plenitude do auto-reconhecimento ainda falta muito. Hoje nós somos 3.001 quilombolas em Jeremoabo. E nós somos incapazes de eleger, por exemplo, um vereador, né? Os vereadores aqui que se candidataram do movimento quilombola não tiveram 300 votos. Ou seja, é uma falta de acreditar em nós mesmos, de reconhecer a nós mesmos. Em função desse passado, né? Esse passado bravo, dominador, esse passado que relegava o negro a uma situação muito secundária, permanece, né? Há muita gente ainda com medo. O negro luta pelo reconhecimento de suas terras e muita gente tem medo de entrar nessa luta para não afrontar um proprietário, para não afrontar um coronel. E por aí vai. Falta muito para a gente se autoaceitar, né? Esse auto-reconhecimento. Essas comunidades reconhecidas, elas, para serem auto-reconhecidas, elas precisam também se auto-reconhecer como quilombolas, como negros. E elas se reconhecem. Mas não é a totalidade, é bom que se coloque isso. São raras as comunidades que, na totalidade, se reconhecem como negro. Você vai em qualquer comunidade hoje quilombola, tem grande parte que não se aceita, ainda está naquele tempo de que a gente tem que, sabe, beijar a mão do coronel e coisa desse gênero aí. Então,
falta muito, cara. A gente precisa realmente ter esse grito de voz, de liberdade. Na hora que os quilombolas entenderem a sua força, na hora que os negros dessa terra entenderem sua força, que aliás, mais de 70% da população de Jeremoabo é parda. E parda hoje é reconhecido como negro. Por que é parda? Porque houve uma miscigenação com o negro. Por isso que é parda. E, infelizmente, somente uma minoria é que se reconhece e se autodeclara. Falta muito, o caminho ainda é longo, a gente tem tentado, sabe, com todas as forças, mas falta ainda um bocado para que o negro se autoassuma e diz, agora eu sou negro sim e vou dar o meu grito de liberdade. Falta muito. O Quilombo Baixa dos Quelés é uma história viva. É muito mais que uma comunidade. É um símbolo de resistência, símbolo de identidade e luta por justiça. A cada dia, seu povo reforça as raízes que os conectam a uma história de luta e perseverança. E assim constroem com esperança o futuro.